O mundo parece que está girando cada vez mais rápido, né? Encontrar um cantinho de paz no meio disso tudo pode parecer uma missão impossível. Mas e se a resposta não for fugir do caos, e se encontrar um ponto de calma bem no meio dele? Hoje, a gente vai mergulhar num guia atemporal para a serenidade, para descobrir onde realmente vale a pena colocar a nossa energia. Então vem aquela pergunta que, olha, todo mundo se faz de vez em quando. Como é que se encontra a paz, no meio da correria, da agitação do dia a dia? A sabedoria que a gente vai explorar hoje sugere uma virada de chave. A resposta não está em mudar o mundo lá fora, mas em ajustar uma coisa muito mais perto, bem aqui dentro. E aqui cai a ideia principal, que chega a ser chocante de tão simples. Basicamente, tudo aquilo que a gente busca, paz, progresso, tranquilidade, já está ao nosso alcance. O que impede, então? Na maioria das vezes, somos nós mesmos. A chave, portanto, é aprender a sair do nosso próprio caminho. Para a gente entender isso melhor, nosso caminho hoje vai ter 5 paradas importantes. Vamos começar olhando para dentro, para o nosso poder interior. Depois, a gente vai se ancorar no único tempo que existe, o presente. A partir daí, vamos aprender a filtrar o barulho que vem de fora, a praticar a aceitação e, por fim, a encontrar paz até na hora de encarar o inevitável. Ok, nosso primeiro passo é uma virada de chave, sabe? Uma mudança total de perspectiva. A gente se acostumou a procurar respostas, força, validação em tudo quanto é lugar, menos no único lugar onde elas realmente moram, dentro da gente. Vamos descobrir o que é esse tal de guia interior? Pensa assim, cada pessoa é feita basicamente de 3 partes. O corpo físico, a nossa energia vital, o que nos mantém de pé, e a mente, a inteligência. O corpo e a energia vital podem ser afetados por 1 milhão de coisas externas, mas a nossa mente, a nossa capacidade de escolher como pensar, essa sim é a única coisa que está no nosso controle de verdade. E essa analogia aqui é perfeita para a gente sacar a diferença. Imagina um gladiador. A força dele está toda na espada. Se ele perde a espada, já era, ele fica vulnerável. Agora pensa num lutador de pancrácio, um lutador de mão limpa. A arma dele está sempre ali, são as próprias mãos. Ele só precisa fechar o punho. A força é parte dele. Essa é a força que vem de dentro. E essa força que vem de dentro está super ligada à nossa relação com o tempo. Para encontrar a paz, o foco tem que ser uma coisa radicalmente simples: viver apenas o presente. A proposta aqui é quase um exercício prático, em 3 passos. Primeiro, soltar o passado, porque ele já foi, não volta mais. Segundo, confiar o futuro ao que tiver que ser, porque ele ainda não chegou e não nos pertence. Isso libera a gente para uma única tarefa, que é focar toda a nossa atenção e cuidado no único lugar onde a vida de fato acontece, o agora. E por que essa fixação toda com o presente? Porque ele é a única coisa que a gente tem de verdade. Pensa bem, o passado já foi, é lembrança. O futuro é só uma ideia. A vida está acontecendo agora, e agora, e agora. E é exatamente esse agora que a gente perde quando a cabeça está em outro lugar. Isso nos leva a uma pergunta que é quase uma ferramenta. A gente pode parar em qualquer momento do dia e se perguntar: o que eu estou pensando agora? É um pensamento de preocupação, de raiva, ou é um pensamento claro, racional? Esse check-in rapidinho já é um jeito super poderoso de trazer a gente de volta para o único momento que realmente importa. Ok, então a gente focou no presente. E agora? O próximo passo é proteger esse foco de uma das maiores distrações que existem: o barulho que vem de fora, principalmente a opinião dos outros. E aqui a gente toca num ponto que é quase um paradoxo do ser humano, né? É muito curioso como a gente dá tanto valor para o que os outros pensam, às vezes até mais do que a gente dá para a nossa própria opinião. É como se a gente entregasse a nossa bússola interna para outra pessoa segurar. Esse slide mostra bem essa batalha interna. De um lado, você tem o ruído caótico do mundo, a busca por fama, o medo da crítica, a malícia alheia. Do outro lado, tem a clareza silenciosa do nosso guia interior. O que é justo, o que é verdade, o que a razão diz. A serenidade começa a aparecer quando a gente escolhe qual desses volumes aumentar. E a conclusão disso tudo é um convite. E que convite? É quase radical. A liberdade de verdade não é ser amado por todo mundo, mas sim se libertar da necessidade de ser amado por todo mundo. No momento em que a opinião dos outros perde o poder sobre a gente, aí sim encontramos nossa verdadeira autonomia. Certo. Já olhamos para dentro, já nos protegemos do barulho de fora, mas é aquelas coisas que simplesmente acontecem, aquelas que estão totalmente fora do nosso controle. Isso nos leva ao 4º passo, e talvez o mais desafiador de todos: a arte da aceitação.
A lógica por trás da aceitação é fascinante. Pensa comigo. Existem basicamente 3 jeitos de encarar o mundo. O primeiro, tudo já está escrito, é o destino. Se for assim, para que lutar contra? É inútil. O segundo, o universo é guiado por uma força maior, uma providência. Nesse caso, nosso papel é ser digno dessa ajuda. E o terceiro, é tudo um grande caos aleatório. Bom, se for assim, ainda bem que a gente tem nossa própria inteligência para se guiar, percebe? Em qualquer um dos cenários, a resposta mais inteligente não é brigar com a realidade, mas aceitá-la e agir a partir dela. E com essa base de aceitação já construída, a gente chega no nosso último ponto, talvez o maior de todos. Se a gente vive no presente e aceita o fluxo da vida, como é que se pode, então, encarar o fim com essa mesma serenidade? A chave aqui é a perspectiva. Esse slide convida a gente a dar um passo, mas um passo bem para trás. Imagina o tempo como um oceano sem fim. Antes da gente nascer, um abismo de passado. Depois que a gente for, um abismo de futuro. E a nossa vida inteira é só uma gotinha, um instante. Vendo as coisas dessa imensidão, qual é o tamanho real das nossas preocupações do dia a dia? Uma outra forma bem legal de ver a vida é como uma peça de teatro. Um bom filme não é definido pelo tempo que dura, mas pela qualidade da história. Do mesmo jeito, uma vida não se mede pelos anos, mas pela sua coerência, pela forma como foi vivida. Uma história completa, mesmo que seja curta, é uma obra-prima. E o ponto-chave é este aqui. A gente não escreve a peça. Ninguém escolhe quando a cortina sobe, nem quando ela desce. A mesma força da natureza que nos colocou no palco é a que nos tira dele. Nosso único papel, e já é um papel e tanto, é atuar da melhor maneira possível no tempo que nos foi dado. E assim, todo esse guia nos deixa com uma última reflexão. Se a mesma natureza que nos dá as boas-vindas é a que se despede de nós, como partir em paz? Como ir com serenidade? Talvez a serenidade na partida seja só o reflexo final de uma vida serena. E essa, no fim das contas, é a grande jornada.